Hoje é um episódio especial, porque é o número 100. Afinal de contas, quase 2 anos. Primeiro, eu vou comentar alguns trechos sobre finanças, trabalho, mentalidade e a comparação Brasil e Estados Unidos, ou seja, são 4 blocos. Depois de família e saúde, geralmente o item mais importante é dinheiro. E olha que dinheiro também influencia na saúde, que também influencia na família. Mas se a gente tivesse que ordenar, é a coisa mais importante da vida? Talvez não seja, para a imensa maioria, mas é uma das mais. Então, se dinheiro é tão importante, não tem como você não se dedicar a querer entender mais sobre dinheiro. O modelo de remuneração é conflituoso. O discurso dessas várias corretoras que eu comentei por muitos anos foi: invista aqui que não custa nada. Quando alguém te diz não custa nada, tenha certeza que você está pagando. E tenha certeza que você está pagando caro. Bom, nesse trecho eu converso com a Sofia Martins, que é ultra especializada em imóveis, é com isso que ela trabalha, nessa área que ela atua. E a gente sabe que tem uma polêmica, ou não uma polêmica, mas uma recomendação que a gente escuta por aí, que é: você não deve investir em imóveis, você deve morar de aluguel. Eu discordo disso. Por mais que você tenha sido enganado, explorado, tenha momentaneamente vivenciado um papel de vítima, porque da forma que você foi criado, ou que seus pais fizeram com você, ou no seu trabalho que armaram e etc, e você foi demitido, e você pode ter um entendimento que você foi vítima, ele encerra aí. Não vai agregar e não vai servir para nada seguir com essa reflexão. Quem vai muito bem profissionalmente é porque tem um nível de dedicação muito alto e se sujeita a uma série de preços e consequências, que é negligenciar outros aspectos da vida, mas nem que seja por um prazo. Ele conta que essa jornada dele foi dos 26, ele ainda não tem nem 40 anos. Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre e por estes 100 episódios. Hoje é um episódio especial, porque é o número 100. Afinal de contas, quase 2 anos de algo que eu comecei sem nenhuma pretensão e que vem crescendo e gerando muitas conexões e satisfação, e tem sido muito divertido. Para quem ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho. Também me seguir nas outras redes sociais, sempre @Bruno Corano. E como eu disse, por ser um episódio especial, a gente resolveu fazer um negócio especial. Eu não tenho convidados hoje, e a ideia foi que eu passe a comentar trechos que foram interessantes, polêmicos, que de alguma forma geraram a atração e o interesse da audiência. Então a gente vai rever esses trechos, eu vou comentar, porque muitas vezes o convidado fala alguma coisa e eu até contraponho, mas a gente acaba não desenvolvendo aquela ideia com mais profundidade. E agora vai ser uma oportunidade de a gente explorar isso. O que eu acho interessante destacar é que os convidados que eu recebi aqui foram sempre pessoas muito interessantes, cada uma em sua área, mas pessoas muito relevantes, grandes mentes. E uma coisa que eu vejo é que a imensa maior parte, não vou dizer todos, mas uma grande parte dos podcasts que têm visibilidade no Brasil, não estou falando do Flow ou de outros, que esses eu acho que tem uma diversidade muito bacana, mas tem alguns que essencialmente eles só recebem pessoas que são famosas no meio digital e que no fundo aceitam ir lá porque elas querem se promover, porque elas querem vender algo. Eu arriscaria dizer que eu acho que eu nunca recebi alguém que tenha vindo com esse propósito. Todas as pessoas que eu recebi aqui, a imensa maioria são grandes mentes, mas que vieram para se doar mesmo, para compartilhar conhecimento. E cada um dos episódios e trechos que eu mostrar aqui nessa edição, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para que vocês possam resgatar e assistir. E a gente organizou esse conteúdo em duas grandes partes. Primeiro, eu vou comentar alguns trechos sobre finanças, trabalho, mentalidade e a comparação Brasil e Estados Unidos, ou seja, são 4 aí, blocos. E depois eu vou responder perguntas
que vocês, convidados, audiência, compartilharam, enviaram para mim antes dessa gravação, porque no Instagram, pelos stories, eu fiz essa provocação. Eu disse, eu vou gravar, o convidado vai ser você, me manda suas provocações, suas dúvidas, suas perguntas de interesse e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Então vamos lá. O primeiro item, o primeiro aqui da lista, a gente vai assistir um trecho do meu papo com a Nani People. Ai de mim se não fosse você, que eu dei ela uma velhice decente, com um bom convênio médico, com empregado em casa, com tudo isso. E por isso que é importante. Agora, quem que se ensina isso, Bruno? Acho que é se observar, né? E ter sorte também de ter trabalhos e não ficar à mercê de uma fonte só. Porque eu tenho um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Você depende muito de uma fonte só para você beber, para você comer, você está morto. Eu nunca fiz isso. Mas é que tem gente que você sabe que a pessoa recebeu essa orientação desde pequena, mas ainda assim parece que não absorve, mas aí não vai vê. da personalidade de cada um. Bom, antes de mais nada, a gente sabe, logicamente, que a Nani People é uma artista, mas ela tem um nível de consciência em relação a finanças, no sentido de como lidar com o dinheiro, de saber ganhar dinheiro, de saber poupar, de saber não gastar mais do que pode, mas, sobretudo, de responsabilidade. Ela menciona aqui a importância de ter mais de uma fonte de renda. São visões muito maduras, são as visões das pessoas mais bem entendidas em relação a finanças. Então, eu acho que é isso que me chamou a atenção. E aí eu contraponho, né? Eu digo, o problema é que tem gente que você vai lá, ensina, fala e a pessoa não faz. E ela fala, aí tem todo tipo de gente. É uma verdade. Tem todo tipo de gente, mas eu acho que todo mundo que entenda que isso é importante, e não tem como não ser importante, eu sempre digo o seguinte, para cada um pode ter uma ordem diferente, mas em geral, para a grande maioria, depois de família e saúde, geralmente o item mais importante é dinheiro. E olha que dinheiro também influencia na saúde, que também influencia na família. Mas se a gente tivesse que ordenar, é a coisa mais importante da vida? Talvez não seja, para a imensa maioria, mas é uma das mais. Então, se dinheiro é tão importante, não tem como você não se dedicar a querer entender mais sobre dinheiro. Entender como ganhar mais dinheiro, como poupar mais dinheiro, como investir, como lidar com o dinheiro. Todas essas são competências complementares, conjuntas, né? Elas conversam entre si e a Nani demonstrou isso. E aí o que eu exploro, por mais que algumas pessoas até saibam o que deve ser feito, elas não fazem. E eu acho que é isso que a gente tem que refletir. E essa falta de conexão ou coerência entre você saber qual é o certo e você não fazer, tem outros motivos. Mas vamos ver a sequência desse papo. E o que significa para você liberdade financeira? É você ter a oportunidade e o livre-arbítrio de sentar no restaurante, escolher o lado esquerdo sem pensar no lado direito. É você se dar o direito de sair para dar uma volta aqui na Times Square e entrar numa loja e comprar desde um souvenir a uma joia. Sem precisar Isso fazer é liberdade conta. financeira, não tem que fazer conta. É você se dar o luxo de... Porque o dinheiro, na verdade, é um esterco, é um adubo que só aduba sonhos. É só isso. E uma coisa que muita gente vive em função de querer acumulá-lo é que você não vai nunca levar o que você está acumulando. Então, as pessoas esquecem de usufruir o que estão ganhando. Alguma coisa eu sempre fiz. Eu sempre usufruí com moderação, porque dinheiro não aceita desaforo. Ela tem uma capacidade tão potente de sintetizar a essência dessa interação com o dinheiro, porque ela fala exatamente isso, a importância das pessoas buscarem a liberdade. Afinal de contas, é muito desconfortável você viver sem liberdade financeira, você está sempre fazendo conta e sempre apertado. Mas ela mostra que também não adianta você querer ser um poupador, o tio Patinhas, e morrer rico. E eu falo isso com muita propriedade porque eu fui criado pela minha avó, ela tinha essa característica de ser tudo bem, veio da guerra, outra história, mas ainda assim de ser muito poupadora e de aproveitar muito pouco. Meu pai, que também já faleceu, tinha exatamente a mesma dinâmica e eu, ainda bem, não tenho essa submissão ao dinheiro ou esse modelo de interação de você... Porque eu acho que são dois extremos, não tô nem aí
e gasto tudo e tô sempre lascado e também não corro atrás para ganhar mais. E do outro lado, aqueles que trabalham muito, só poupam e também não fazem uso daquilo. Como se eles estivessem sempre perseguindo um conforto e fugindo de um fracasso, sem conseguir ter um equilíbrio. Então eu acho que isso é interessante, ela mostra que ela não só tem essa visão, mas ela pratica, ela tem esse equilíbrio. Eu me incluiria, ainda acho que eu sou um aprendiz, mas eu acho que eu estou no caminho certo, e eu acho que essa é a provocação, né? Que do mesmo jeito que é importante você perseguir e querer ir atrás e ganhar mais e usar com responsabilidade e poupar, é você não virar um escravo dessa dinâmica. Nesse trecho seguinte que a gente separou, é um papo com a Roberta e com a Bel Fiorotti, um casal, e eles falam justamente como se relacionar com o dinheiro quando a gente é casado. E teve ali um certo combate respeitoso, porque eu tenho crenças e um entendimento muito diferente da imensa maioria. Vamos ouvir. Porque no final da história, nesses meus exatos 30 anos trabalhando com finanças, várias pessoas eu já peguei e falei: queridão, é o seguinte, você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que fazer isso, tem que guardar pelo menos um tanto. E aí eu volto depois de 5 anos e o cara não fez nada. E ele não fez, não porque ele não recebeu a orientação. Do mesmo jeito que ele já foi no nutricionista e o cara falou, você tem que comer isso, isso e isso, mas ele não cumpre, porque onde está a dificuldade? Na disciplina, nas competências emocionais, no equilíbrio. Não está no conhecimento. Ele já aprendeu a comer do mesmo jeito que ele já sabe o que ele tem que fazer para prosperar ou guardar dinheiro. Então está em conseguir, né? Bom, esse início de papo ainda não teve o combate, mas eu exploro que as pessoas muitas vezes sabem o que tem que fazer e elas não fazem. E elas não fazem porque tem uma série de aspectos emocionais que interferem. Então, crenças limitantes, um sentimento de falta de merecimento, você não achar que você é capaz, ou você achar que não é para você. Então você acaba impondo limitações e deixa de realmente seguir aquilo. Tem também um outro aspecto que a gente estuda muito, que é a falta de coerência, né? A pessoa fala que quer uma coisa, mas ela pratica outra. Eu acho que essa é a provocação. Você é coerente? Você pratica o que você fala? Você pratica o que você diz que você deseja? Você verdadeiramente vai atrás daquilo que você fala, que você busca? Porque todo mundo quer ser magro. Quem fala que não quer, na minha opinião, está mentindo. Todo mundo quer ser bonito, magro, rico, bem-sucedido, ter uma família feliz. Todo mundo quer o melhor. E não tem nada de errado. Seria estranho alguém falar o seguinte, eu não quero ter saúde, eu quero ser um ferrado, eu quero ter uma vida ruim. É normal, é absolutamente legítimo todo mundo procurar o melhor. A questão é, se você quer chegar aqui, e você está aqui, e você sabe que para percorrer esse caminho você depende e precisa de algumas coisas, você está correndo atrás dessas coisas, fazendo por merecer. Então, eu tenho 20 anos, e eu olho um cara de 50, bem-sucedido, etc., e eu falo, eu gostaria de chegar onde ele está. O que ele fez? Nossa, ele estudou muito, ele trabalhou muito, ele sempre investiu no desenvolvimento pessoal dele, no intelectual dele, ele não abriu mão da saúde dele, ele não também abriu mão da espiritualidade, dos valores, da reflexão e de outras coisas importantes. Isso é uma regra? Não, às vezes você vai enxergar algumas pessoas que você fala, eu admiro ela para isso, então eventualmente é um tremendo empresário ou executivo, mas o cara abandonou e negligenciou completamente outros aspectos da vida. Quem sou eu para julgar? Mas isso acontece. E a gente pode usar o que acontece com os outros como um aprendizado, para que a gente possa ir equilibrando o desequilíbrio, porque isso é um outro grande tema, né? As pessoas acharem que o que a gente tem que perseguir na vida é o equilíbrio. Eu acho que isso é uma falácia, isso não existe. A vida é um constante desequilíbrio. E faz parte, e não tem jeito. Às vezes você prioriza uma coisa e você negligencia outra, mas de forma geral você tem que ir perseguindo o equilíbrio, mas ele nunca vai acontecer por completo. É igual as pessoas imaginarem que elas querem uma vida sem estresse.
Não existe vida sem estresse. Uma vida sem estresse seria uma vida absolutamente chata, sem graça. Porque não ter estresse é não ter estímulo. É que as pessoas associam a palavra estresse com algo ruim, com algo negativo. Mas no fundo, se você sabe usar o estresse como um estímulo positivo, ele é fantástico. Ele é o que te move, ele é o que faz você querer mais e você ir além. Vamos ao próximo trecho. Gasto sem que o outro saiba e o outro leva um susto depois, né? Existem muitos casos, infelizmente, Bruno, é muito comum as mulheres comprarem escondido. É muito comum. Porque nem tudo o homem entende que é importante. Depois disso, depois dessa situação que a gente viveu, eu mudei muito a minha estratégia com a Abel e ele comigo. Então a gente começou a ter muita transparência. Eu comecei a falar, eu preciso sim comprar isso. Por quê? Aí ele tem que Viu entender... como é importante a separação? Não, de grana. mas olha como é importante a transparência. Hoje ele entende o quanto é importante para mim fazer minhas unhas toda semana. Mas você tem que defender isso. Ganha seu dinheiro, vive tua vida, e se ele quer gastar com coisas que o homem gosta de gastar e a mulher desaprova, vive em paz e vocês compartilham problemas e coisas boas, mas em outro âmbito. Mas a gente também pode chegar no grau de intimidade que hoje eu entendo tudo que é importante para ele e ele entende o que é importante para mim. E se a gente conversando, ele falar, mas é importante mesmo, isso é bom mesmo para você. Mas não vai acontecer de sempre um gastar mais que o outro? Pode acontecer, mas se acontecer, tá tudo bem. Porque eu entendo que é importante para ele. Porque o orçamento é único. É único. Entendeu? Bom, é um assunto super delicado. Não existe certo e errado. Então, quando ela fala sobre transparência, eu concordo plenamente. Eu acho que transparência é sempre bom para qualquer modelo de relacionamento, seja relacionamento financeiro ou de qualquer outro aspecto. Transparência e excelência na comunicação entre as partes envolvidas é sempre muito positivo. Mas a minha provocação ali é que eles estavam defendendo que um casal deve ter o orçamento conjunto, ou seja, eu ganho X, você ganha X, a gente junta tudo e a gente faz o uso desse dinheiro. E eu tenho ressalvas muito fortes a esse modelo que especialmente os brasileiros, e isso não é assim no mundo inteiro, é importante o brasileiro entender que o Brasil não é o universo. O Brasil acredita em Deus, é cristão, e você vai para outros lugares que eles acreditam em Alá, ou nem tem deuses, e são todos seres humanos, e a gente tem só maneiras diferentes de pensar e de entender e reconhecer valores e outras coisas. Mas focando na questão financeira, eu tenho um entendimento, uma resistência, uma desaprovação muito grande de associar sentimento com dinheiro. E quando a gente fala de casamento, historicamente, estou falando do Brasil, o casamento sempre esteve associado a compartilhar dinheiro, bens, obrigações. Isso é errado? Para muitas pessoas pode dar muito certo, mas para a imensa maioria dá muito errado, gera muito problema. Então, num cenário ideal, e eu sei que nem sempre isso é possível, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, eles precisam produzir renda, eles precisam ser ativos. E do momento que eles são ativos, em algum grau eles têm que manter sua independência e sua privacidade, eles não precisam compartilhar tudo. Então, se eu tenho uma esposa, ela ganha 10 e eu ganho 8 ou 12, não importa. Ela vai fazer a unha, as coisas dela com o dinheiro dela e eu vou comprar a raquete de tênis ou o novo laptop com o meu dinheiro e dentro das minhas possibilidades. O que a gente vai compartilhar? As coisas que a gente faz juntos. Então, talvez o aluguel da casa a gente divida. E talvez nem divida meio a meio. Talvez eu pague mais, porque justamente eu ganho mais. Ou eventualmente eu pago o aluguel e ela paga a conta de luz e água. Cada acordo é um acordo, mas de qualquer forma existe ali um compartilhamento. Não é só um pagando, que é injusto só a mulher pagando ou só o homem pagando. Ah, Bruno, mas pode acontecer do marido ganhar bem, e aí vem os filhos e existe um acordo ali do casal de agora você não precisa trabalhar, cuide das crianças. Eu vejo isso como algo errado? Nem um pouco. Desde que a renda
daquele que optou em trabalhar e seja confortável o suficiente para manter tudo isso e esteja muito claro que uma parte dessa renda quase que vai ser destinada exclusivamente ao outro parceiro, seja homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, ou seja, a mulher trabalhando e o homem cuidando da casa, eu já vi de tudo. Eu acho que tudo que é combinado não sai caro. Mas ainda assim, isso é explícito, isso não se sustenta por muito tempo. E tem que ser um acordo de alguns anos, mesmo que seja alguns bons anos, 10 anos, mas chega uma hora que isso não se sustenta. Então, os acordos precisam ser revistos, mas sempre é muito sensível você conectar envolvimento amoroso, sentimental, pessoal com dinheiro. É sempre um grande desafio. Então, foi essa a minha provocação. Mas como eu comecei, não existe certo e errado. Existe o que dá certo para um e o que não dá certo para outro. É impossível uma wealth management conseguir cuidar de forma competente do dinheiro de alguém, inclusive os seus milhões, se você quiser investir com a gente. E não tem como eu sozinho falar, eu vou resolver a sua vida. Porque assim como na medicina, se você quebrou o braço, você precisa de um ortopedista, se você está com problema cardíaco, você precisa de um cardiologista e assim por diante. Finanças é igual. Nesse trecho aqui, foi um papo riquíssimo que eu recebi o Danilo Santiago e o Caio Blinder. E no fundo, acho que a gente estava falando de China, essencialmente, nesse episódio. Mas a gente acabou, de alguma forma, comentando sobre isso, que é algo que eu vejo que o brasileiro é muito pouco criterioso. O brasileiro é muito pouco criterioso na forma que ele seleciona o médico que ele vai usar para uma determinada necessidade. Ele é muito pouco criterioso com outra coisa que é muitíssimo importante, que é quem vai cuidar do dinheiro dele. Em geral, o brasileiro está acostumado como era há 20, 30 anos atrás. Você tinha conta num banco, no Bradesco, no Itaú, no Banespa, que nem existe mais, não importa. E o seu dinheiro estava lá e você sentava com o gerente, que defende os interesses do banco e do emprego dele, não os seus interesses, e o gerente puxava lá um papel e falava, eu tenho esses produtos. Então, se eu tivesse no Itaú, eu tenho o fundo Itaú RF, o fundo Itaú DI, só os fundos do Itaú. E não tinha nenhuma outra opção que não fosse investir nos próprios fundos da casa. Os anos foram passando, surgiram as corretoras, elas realmente disruptaram o mercado no sentido de conseguir alcance. As corretoras sempre existiram, mas era uma coisa muito inacessível, muito complicada, eram pequenas ou para quem tinha muito dinheiro. E elas se popularizaram e elas permitiram que, então, uma pessoa comum facilmente entre na internet, abra uma conta, transfira um dinheiro e comece a acessar praticamente qualquer produto do sistema financeiro brasileiro, como tem as corretoras americanas. Então, como é sabido, tem o Safra, que comprou a Guide, tem a Genial, tem o BTG, tem a XP, são várias. E uma vez que você tem uma corretora, você tem uma conta numa corretora como essa, você tem acesso a uma gama imensa de produtos. É uma diversidade muito grande, porque vai de ações a vários produtos, vários fundos, produtos de renda fixa, fundos imobiliários e vai embora. É uma infinidade. É muito difícil, e eu não acredito, que alguém possa, de uma forma absolutamente eficiente, cuidar dos seus próprios investimentos. E aí quem está assistindo deve se perguntar, como não? Eu faço sozinho. Você faz sozinho se for algo básico, mas quando eu falo de forma eficiente, é você tirar o máximo proveito daquilo. Então, sozinho, você vai talvez girar a sua carteira. Vamos abstrair os juros atual, até porque esse material vai ficar gravado para sempre. Sozinho, você pode girar a sua carteira em 12% ao ano. Mas, pense comigo, se você tivesse as melhores pessoas do seu lado, os maiores especialistas em cada um desses segmentos de produto, te ajudando a balancear essa carteira, provavelmente você ia conseguir girar essa carteira em 17, 18, 19, talvez até mais. E por quê? Não é porque tem milagre, é porque uma pessoa dedicada a estudar e monitorar uma classe de produto específica, ela ganha um nível de excelência e de profundidade, de eficiência, que quem tenta olhar o todo não olha nada. É como você entrar num restaurante que ele fala o seguinte, olha, eu tenho sushi, nós somos muito bons em paella, tem pizza também, e o churrasco daqui é sensacional. O que você vai pensar?
Esses caras não são bons em nada. Porque se você quer comida japonesa, você vai no japonês. Se você quer pizza, você vai na pizzaria. É até possível que tenha um restaurante que tenha comida asiática de forma geral. Então tem tailandesa e comida indonésia. Mas, de forma geral, existem especialidades. O mercado financeiro é igual. E aí, o que eu mostro aqui é que eu comecei falando que as pessoas não têm muito critério, né? As pessoas se guiam por escritórios bonitos, assessores bem vestidos, um puta terno, $3.000, uma armação, gel no cabelo, um discurso de que eles administram bilhões e falam, então é aqui que eu vou ficar, esse cara me parece bom. Mas no fundo as pessoas questionam muito pouco assim, quem é esse profissional? Verdadeiramente, o que ele já entregou de resultado? O que ele foi capaz de fazer? Ele está submetido a qual legislação? Americana, brasileira? E aí, polêmico ou não, a legislação aqui é muito mais rigorosa e muito mais íntegra do que no Brasil, que os assessores empurram uma série de produtos tranqueira para imensa... São todos? Não são todos. É a maioria absoluta. Por isso que eu acredito até que eu tenha cada vez mais fomentado o desgosto desse pessoal, porque eu falo o que ninguém fala. E por que isso acontece? Porque o modelo de remuneração é conflituoso. O discurso dessas várias corretoras que eu comentei por muitos anos foi: invista aqui que não custa nada. Quando alguém te diz não custa nada, tenha certeza que você está pagando. E tenha certeza que você está pagando caro. Porque o sistema era, você compra esses ativos e a corretora recebe comissionamentos. Então, vou falar de uma coisa assim muito, muito básica. Um CDB de um banco. Você vai no Itaú, o Itaú está te pagando 100% do CDI. E aí o seu assessor da corretora fala, olha, mas tem um outro banco, bom, seguro, que eu consigo por 110. E aí você fala, nossa, excelente. E de fato foi melhor que o Itaú em termos de rentabilidade. Eu não estou aqui discutindo segurança, até porque é explícito que o Itaú é um banco, é o maior banco, tem resultados impressionantes, é super seguro e estável. Mas olhando só na questão do rendimento, você vai falar, os 110 foram sensacionais. Mas ele não te conta que no fundo ele está recebendo por 120. Está ficando com 10 e te repassando os outros 110. Então, você, com um profissional que não tivesse essa relação conflituosa, teria acesso integralmente aos 120. Aí você diz, não, mas eu mesmo posso então cuidar dos meus investimentos e olhar cuidadosamente para a renda fixa. Ok, mas se você olha cuidadosamente para a renda fixa, você não vai ter tempo e energia e não vai conseguir ser tão bom em renda variável, em alternativos e outras coisas. E o que eu falo aqui, essa mensagem é justamente isso. Para você conseguir que o seu dinheiro seja muito bem cuidado, você tem que trabalhar com um escritório que seja uma boutique. Então, o escritório pode ser bonito? Pode. Pode ter alguns bilhões? Até pode. Mas isso não é um indicador. Às vezes tem caras que são gênios e que eles estão num escritório comedido, mas tem 5, 6, 8 mentes ali fabulosas e que eles cuidam de muitos milhões, às vezes não chegam a 1 bilhão, mas eles cuidam de 700 milhões, 800 milhões, considerando que são 5 pessoas, todo mundo ganhando muito dinheiro e todo mundo fazendo o cliente ganhar muito mais dinheiro, porque eles são ultra especialistas. Então eu menciono os médicos, porque é isso, você não vai encontrar um médico que resolva a sua vida. Quando você tiver um problema de pele, um médico responsável vai dizer, você tem que ir num dermatologista, porque ele só vê pele o dia inteiro e chega a ter o nível de especialidade onde o dermatologista é especializado só em unha. Eu, uma vez tive um problema na minha unha e eu acabei descobrindo que existe no Brasil uma dermatologista ultra especializada em unha. Ela só faz... Ela consegue olhar outras coisas? Olha. Ela até faz alguns outros procedimentos porque isso gera renda? Sim. Mas ela não olha qualquer coisa e ela é absolutamente focada em unha. O que isso faz com que ela seja muito boa em unhas. E se ela fizer parte de um time, e no caso dela em especial,
ela fez faculdade na USP, fez residência no HC, então ela trabalhava no HC. Então imagina, você chega no HC, você tem os melhores de cada área. Por isso que tudo que é BO e problemas que ninguém resolve vai para onde? Lá é um centro de referência. Quais são os centros de referência em finanças? O Itaú ou várias dessas outras instituições não têm mentes brilhantes? Certamente. Só que a distância entre essas mentes brilhantes e os clientes é muito grande, porque as instituições são grandes e tem muitas camadas entre a pessoa que te atende, que no fundo ele não deixa de estar ali para defender os interesses dele, até porque essas várias instituições não trabalham no modelo de remuneração onde ele está trabalhando para você, que é aqui nos Estados Unidos a maioria é assim. O advisor trabalha para o cliente, contra o sistema, contra os bancos. Eu estou falando contra só no sentido de mostrar que tem dois lados da mesa, tá? Não estou dizendo que os bancos e as corretoras não são boas e excelentes e fazem um bom papel. Eu só estou dizendo que quem assessora você a dizer o que você compra, quando você compra e como você compra, é alguém que trabalha para você e que recebe um FII fixo. Ou seja, ele te vender algo bom ou ruim não vai fazer ele ganhar mais. Ao contrário, ele vai querer que você compre algo bom para que você fique feliz, fique com ele muito tempo e para que o seu bolo, seus investimentos cresçam, porque é assim que ele vai ganhar mais. Diferente do modelo que predomina no Brasil, que as pessoas querem te vender tudo que elas puderem, que pague mais comissão, independentemente se o seu bolo vai crescer, até porque elas não sabem até quando elas vão estar nessa profissão ou até quando você vai estar com elas. Então, o quanto mais elas puderem morder e limpar, melhor. O que eu tento mostrar é que as pessoas precisam ser muito criteriosas na escolha, mas depois elas têm que realmente buscar conhecimento para ir avaliando se é feito um bom trabalho, mas elas não podem estar suscetíveis ou abertas a críticas, porque críticas eu digo de outros consultores que vão prospectar essa pessoa e que em geral fala que está tudo feito errado, né? Sim. E não estou dizendo que não possa estar, porque aí a gente entra no outro grande problema. A minha percepção é que a própria essência de como as coisas são feitas no Brasil são conflituosas, porque como é baseado em comissão, 98% dos assessores entuba o cliente com um monte de tranqueira. Bom, nesse trecho que a gente acabou de assistir, eu ratifico isso, de como esse é o modelo. E eu complemento com o seguinte aspecto. Uma vez que você selecionou alguém com muito critério, não é que você tem que fechar os ouvidos para todo o resto do mercado. Eu acho que você tem que ficar atento. Mas um cara que é bom e que é sério, ele vai fazer com você um processo educativo. O que eu quero dizer? Ele não vai só te dizer é assim que a gente vai investir, ele vai estar sempre elevando o seu nível de conhecimento, que é o que eu faço com os meus clientes. Quanto mais eles aprendem, quanto mais eu elevo o nível de consciência e de conhecimento deles, a interlocução fica muito mais fácil, a compreensão do que eu estou fazendo e onde eu quero chegar aumenta. O nível de conexão e confiança também, porque existe muita transparência e eu mostro que não tem nenhum milagre, sim trabalho, estudo, pesquisa, monitoramento, análise. E quando ele é prospectado, assediado por concorrentes, por eu ter elevado o nível de conhecimento dele, por a gente criar essa conexão, ele não necessariamente precisa deixar de ouvir, mas ele não vai estar suscetível a ser roubado, no bom sentido, da nossa casa para outra, porque ele vai perceber que são muito poucos, e de fato são muito poucos, que conseguem fazer esse trabalho com excelência. Eu diria que no Brasil, talvez algo como 6, 7 casas, ou seja, são pouquíssimas. Aqui nos Estados Unidos, naturalmente, um número muito maior, porque o mercado é muito maior. Então você tem que analisar como está seu patrimônio para então escolher qual apartamento, casa você vai comprar. Nesse caso você está falando para morar? Mesmo para moradia. Por quê? Tudo que a gente compra para moradia se torna um investimento. Ponto. Sim. Então, mas se vamos você dizer que se é a sua casa para morar, você pode fazer um mau investimento que você vai usufruir. Pode. Você pode fazer. Se você fosse... Vamos inverter aqui. Não que isso seja uma entrevista, mas se a gente fosse inverter os papéis... Sim. Eu diria, não, a minha casa, eu comprei e eu sei que eu posso perder dinheiro. Agora, investir em imóvel puro, nesse modelo tradicional de, sei lá, comprar um apartamento no Itaim, porque é um investimento para alugar, ainda mais eu que sou investidor, economista e tenho
Não é acesso, que acesso todo mundo tem, mas Você tem conhece. segurança e know-how de comprar outros produtos. Eu falo, não, Sim. jamais. É muito ruim, porque friamente dá... É porque aí... Inclusive o Gustavo, que eu comentei, ele falou, Bruno, imóvel nesse modelo é 0,5% ao mês e acabou. Sim. Só que aí o grande pulo do gato é na onde você compra. Então, se você falar assim pra mim, comprar um imóvel Faria Lima, se você comprar ele numa precificação alta, é uma coisa. Agora, se eu te mostrar uma proposta de você entrar numa SCP, é outra, porque vai ter uma outra caminhada de valorização. Bom, nesse trecho eu converso com a Sofia Martins, que é ultra especializada em imóveis, é com isso que ela trabalha, nessa área que ela atua. E a gente sabe que tem uma polêmica, ou não uma polêmica, mas uma recomendação que a gente escuta por aí, que é você não deve investir em imóveis, você deve morar de aluguel. E eu discordo disso, eu acho que tem uma correlação com segurança emocional e com outros aspectos. Então, pelo menos a sua casa, a sua moradia, eu acho que todo mundo tem que objetivar, perseguir a conquista desse patrimônio. Se é um apartamento de 1 dormitório, 3, 5, uma casa, depende do seu momento de vida, do tamanho da sua família e das suas necessidades. Mas eu acho que isso tem que ser uma busca, sim, de todos, independentemente se do ponto de vista financeiro é o ideal. Ah, não, mas eu tenho 50 milhões de reais e eu quero morar de aluguel. Ok, mas isso não é a média. Aí não vou dizer que é fora da realidade, mas isso é uma exceção. Com 50 milhões de reais, você pode se dar 50, 100, você pode se dar o luxo de querer nem ter casa, porque você tem tanto dinheiro, mas a vida de uma pessoa normal, que ganha 10, 20, 30 mil, que poupa uma parte disso, que está progredindo, que a família vai crescer, que está suscetível ou ao negócio em algum momento não ser tão próspero, ou perder o emprego, que vai chegar uma hora que vai se aposentar. É muito importante ter uma residência própria. E aí, o que a gente explora aqui nesse trecho é a discussão de que uma coisa é você comprar a sua casa própria, a outra coisa é você encarar imóveis como investimentos. Aí sim eu acho que tem que ter uma grande ressalva, porque em geral os imóveis eles geram uma performance menor do que ativos financeiros diversos, desde que você tenha conhecimento e saiba trafegar. Mas o inverso é verdadeiro. Se você entrar no mercado imobiliário não imaginando que você está comprando uma casa, mas que você está fazendo uma transação financeira, e como ela disse, você entrar num produto que está sendo concebido, ou seja, você deixou de... não encara como comprando um imóvel, você virou um construtor. Você comprou o terreno por 500 mil, você construiu uma casa de 500 mil, 1 milhão, e aí você vendeu por 2. No fundo, tem o que ali? Tem o seu conhecimento, tem a gestão, tem o risco, tem o tempo que você fomentou aquilo. No fundo, você está agregando o quê? Você está trabalhando. Então, isso acaba que é uma mistura de empreendimento com investimento. Esse tipo de atividade no mercado de construção civil é absolutamente rentável. Então, mas isso tem uma distância muito grande com as pessoas acreditarem que, assim, poupei 200 mil, 300 mil, vou lá e vou comprar um apartamentinho de 1 dormitório pronto e vou alugar. Isso é péssimo, porque a remuneração do aluguel é infinitamente inferior ao que você pode obter no mercado financeiro. Pessoal, uma interrupção aqui muito rápida. Eu venho percebendo que a maior parte das pessoas que assistem o nosso podcast não seguem o canal. Então eu queria pedir para vocês não deixarem de seguir o canal, ativar o sininho. Com isso vocês vão saber todos os episódios, quando eles são publicados, vocês vão ser avisados. Obrigado, e agora a gente continua. Mas ainda para complementar, logicamente existem alguns benefícios. E um deles é qual a destinação daquele ativo. Porque se você deixa o dinheiro no banco, ele fica muito mais acessível. Fica fácil você, num determinado momento, pegar e gastar. Se você sabe que você não é disciplinado, ou se a sua ideia é deixar esse dinheiro, que no fundo você vai transformar em imóvel, para um filho seu, que você sabe que não é muito controlado, é melhor que ele receba um apartamento e que ele não consiga torrar aquilo do dia para a noite, ele vai ter o trabalho de vender, etc, etc.
porque isso acaba funcionando como uma blindagem, uma barreira, porque tira a liquidez. O que pode ser bom por um lado, mas pode ser ruim por outro. Mas pensando, de novo, só na rentabilidade, sem dúvida nenhuma, investir em imóveis dessa forma não performa tão bem quanto investir no mercado financeiro bem assessorado. Mas eu tenho uma tese que, em geral, eu sou crucificado. Socialmente, as pessoas vão falar, meu, que cara escroto. Mas no meu mundo financeiro, falar isso mesmo. A melhor forma de manter talento é grana. As pessoas podem ter ideais e outras coisas. Mas, no fundo, trabalhar significa pressão, dor de cabeça, problema. Senão, você passa o dia na praia. Já que você vai trabalhar e vai passar todo esse BO, tem amigo meu que chega e fala, meu, tá muito foda, cara, tô sofrendo, não sei o quê. Quanto você tá ganhando? Sei lá, o cara fala... Eu tenho medo de falar valor, porque pra algumas pessoas é muito, para outros é pouco. Melhor não. Mas enfim, mas vamos dar um exemplo. Tô ganhando 10 mil, cara, e tô trabalhando muito, eu tô ganhando 15. Se você tivesse ganhando 150, você ia estar reclamando? Não, pô, aí ia estar tudo certo. Então... Não necessariamente, né? Não, mas geralmente é o que eu ouço. Pode ser que não. Existem várias pesquisas, e pesquisas inclusive recentes, que falam do aspiracional do colaborador. Do aspiracional, inclusive, das gerações. Nós, em conjunto com a Leme Consultoria, estaremos divulgando agora, em menos de um mês, a gente vai fazer a divulgação o quarto ano de pesquisa que a gente faz com os RHs. Né? O que os colaboradores e RHs, e olha que nós, aproximadamente empresas com até 800 mil colaboradores no Brasil responderam. Foram quase 900 empresas que responderam essa pesquisa aqui, com colaboradores também. E o que a gente vê, tá, de pontos altos que o colaborador quer, não necessariamente o salário. Mas ele fala em benefício, ele fala em flexibilidade, ele fala em mais qualidade de vida, e que eu acho que isso está totalmente Mas isso o cara convergente. Menos qualificado ou é geral? No geral. Bom, entrando agora nesse tema trabalho, nesse episódio, a discussão foi muito interessante, porque eu vejo que a imensa maior parte das pessoas, elas têm um sentimento de insatisfação, essencialmente porque elas ganham pouco. Eu acho que essa é a maior dificuldade no Brasil, né? Você ser bem remunerado. Você tem que dar muito certo para você ser bem remunerado no sentido de o que você ganha te permitir viver verdadeiramente bem. Então, baseado nisso, como muitas pessoas não estão felizes com a sua remuneração ou não estão satisfeitas, elas entendem que ou trabalham demais ou se sujeitam a muita coisa para serem... Porque tudo é uma troca, né? Eu vou te dar X e te pedir Y. Se eu te dou pouco e peço muito, que é muito subjetivo isso, vai de cada um, momento de vida, entendimento e outras coisas, mas tudo é uma troca. Em geral, se você exige muito, mas remunera e paga muito mais, o seu nível de aceitação, você vai se sujeitar a muito mais coisa e você vai estar feliz, porque é um trade-off ali. Você abre mão de algumas coisas para ganhar outras. E aí menciona-se essa pesquisa, eu não vi ela, eu não sei se na pesquisa estava lá que o desejo é ganhar mais, eu arrisco dizer que não, porque é super delicado para a empresa perguntar isso, porque todo mundo vai dizer que sim, mas eu reconheço que também não basta só ganhar dinheiro, porque se você tiver num modelo absolutamente insatisfeito porque você sofre assédio moral ou por outros aspectos, não tem dinheiro que pague. Então acho que tudo tem seus limites e suas particularidades, mas em geral o que mais incomoda as pessoas é que elas ganham pouco, porque só para a gente fechar, você fazendo um trabalho que remunera pouco ou muito, os dois geram dor de cabeça, os dois você vai ter colegas chatos, os dois você pode ter chefes chatos, eu não tenho chefe porque eu sou empresário. Se você tiver um negócio pequeno que te dá pouco dinheiro, você vai ter cliente chato, vai ter que lidar com um problema. E se você tiver um negócio que te remunera bem e que você ganha mais dinheiro, você também vai ter problema. Só que então é melhor ter problema ganhando mais do que ter problema ganhando menos. Então é nesse sentido. E aí as pessoas falam, Bruno, mas qual a correlação? A correlação está exatamente no momento de você fazer escolhas. Eu vou abrir uma floricultura porque eu amo flores. É melhor você ganhar dinheiro em outro lugar e comprar um monte de flor, mas uma floricultura não vai dar muito dinheiro. Eu estou aqui, logicamente é um exemplo. Vai que você monta uma maior rede de floriculturas do mundo. Nunca vi, mas tudo é possível.
Agora, não, eu vou abrir uma casa de material de construção que tem uma tremenda margem, todas que abrem dão certo e eu tenho plano de expandir, ou eu vou montar esse sistema aqui de alimentação porque depois eu quero franquear. Você tem uma chance muito maior, assim como nas profissões. Eu, ideologicamente, quero trabalhar com algum currículo que tem pouca demanda no mercado. É certo e sabido que advogados, engenheiros, médicos, entre outras profissões, costumam, percentualmente, serem muito melhor remunerados e darem muito mais certo do que várias outras profissões. Porque você já viu médico desempregado? Tem médico que fica muito rico e tem médico que não fica rico, que tem que ficar fazendo plantão. Mas ainda assim, o médico que passa perrengue, nos dias atuais, ele ganha o quê? 20, 25, 30 mil? Isso já é muito acima da imensa maior parte de todas as outras profissões. Na vida, só existem 2 cadeiras, Bruno e Danilo. E você que está nos acompanhando. Vítima ou aprendiz. E mesmo se você é colocado numa cadeira de vítima, no caso de uma demissão, como eu vivi, um acidente, uma doença, uma separação, é sua responsabilidade, ou seja, vai depender da sua saúde mental, sair daquela situação de vítima e ir para a cadeira de aprendiz. Então, de novo, seu chefe está te pedindo uma coisa que você entende que, nossa, vai ser meio difícil fazer. Primeiro, é difícil fazer, você precisa buscar ajuda para fazer. Do medo que você está sentindo, o que é real, o que é imaginário, o que você pode pedir ajuda. Lembra quando eu falei mudar estilo de vida? É pedir ajuda. Ah, mas já pedi pro meu marido, ele não faz. Papai financeiro, gente, olha, vocês conhecem meu marido. Quando eu estabeleci um combinado em casa que ele lavaria a louça, eu tive que reduzir minha régua da perfeição, né? Porque afinal eu lavo uma louça maravilhosa e ele não chegou nesse nível de perfeição. Você entendeu? A gente é assim. Bom, a Isabela aqui comenta sobre ser vítima ou aprendiz, né? Eu desaprovo completamente as pessoas se colocarem no papel de vítima nunca. Eu não estou dizendo que às vezes a gente não é vítima. Se eu for assaltado, eu sou a vítima. Se eu apanhar, eu sou a vítima. Eu posso ser a vítima de várias formas, mas e depois desse entendimento eu fui vítima. O que você agrega sustentando esse papel? O que você ganha? Você não ganha nada. Então, por mais que você tenha sido enganado, explorado, você de fato tenha momentaneamente vivenciado um papel de vítima, porque da forma que você foi criado, ou que seus pais fizeram com você, ou no seu trabalho que armaram e etc., e você foi demitido, e você pode ter um entendimento que você foi vítima, ele encerra aí. Não vai agregar e não vai servir para nada seguir com essa reflexão. Eu acho que a reflexão tem que ser sempre o que eu posso tirar dessa situação, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer diferente e como é que eu sigo adiante e guardo aquilo tão somente como uma lembrança e não necessariamente ruim, porque a gente faz parte, né? Nem todo mundo só tem momentos e sentimentos bons, e se você souber entender que faz parte ter os ruins e que nem por isso aquilo precisa te deixar uma pessoa negativa, para baixo, amargurada, decepcionada, você vai seguir adiante e aquilo você vai tirar só a parte boa. Nesses meus 30 anos fazendo isso, né, de diferentes formas, uma coisa que eu aprendi muito cedo e aprendi com os senhores mais... Os jovens há mais tempo? Os jovens mais tempo que me criaram, que trabalharam comigo, numa cultura que 30 anos atrás no Brasil não tinha uma visão muito clara do que era venture capital e essas coisas, né? Mas era o seguinte, Bruno, é muito importante a seleção da pessoa. Uhum. Porque às vezes o negócio pode ser sensacional, mas negócios existentes, né? Sim. Mas às vezes a pessoa tem uma ligação afetiva com aquilo, a gente vai querer fazer mudança, não vai conseguir, vai ser um estresse. Então, assim, antes de mais nada, assim, quem é o cara? E a gente sempre criou essa cultura muito forte. Concordo 100% com isso. Porque assim. senão você traz uma dor de cabeça para o seu dia a dia. Nesse momento a gente estava explorando o assunto que é investir em empresas, fazer venture capital, que é você investir em empresas num estágio embrionário, num projeto,
numa empresa que começou, mas ainda não está voando, já tem receita, mas às vezes não tem equilíbrio, ou já tem até o equilíbrio, mas ainda não é um private equity, não é uma empresa já com escala grande. E não que essa tese eu não aplique ela também para private equity. Mas qual é o aspecto? Às vezes aparecem negócios que são sensacionais, empresas que você percebe que podem prosperar, que já dão dinheiro, que tem um modelo único, mas você encontra um dono, um fundador, ou os filhos do dono, às vezes o fundador já morreu, e você percebe que são pessoas muito problemáticas. Investir em uma empresa, especialmente se você é o leader investor, ou seja, o investidor principal que está liderando e que vai, depois da aquisição, você vai sentar com ele na administração, alguém do seu fundo, ou eventualmente você mesmo, você vai sentar e compartilhar coisas do dia a dia e ter que resolver problemas. É como um casamento. A única certeza que a gente tem é que vão existir desafios e vão ter problemas. Então, se você percebe que não é uma pessoa que tem um alinhamento de valores, de comportamento, é um tremendo problema, por melhor que seja o negócio, você entrar numa operação que você não vai ter esse entrosamento. Então eu sempre, antes, não só eu, mas a imensa maior parte dos investidores dos fundos, a gente sempre olha profundamente a pessoa e não tão somente o negócio. Eu adoraria aqui, de uma forma absolutamente transparente, dar exemplos de casos icônicos no Brasil que isso se comprovou um problema. Mas eu estaria expondo pessoas, mas são inúmeros casos. E depois, se alguém quiser me chamar no direct do Instagram ou mesmo mandar uma mensagem em alguma outra rede social, eu posso dar alguns exemplos bem interessantes. Eu abdiquei, né, de momentos em família, né, enfim, acho que mais nesse sentido, né? A logística nunca para, né? A logística nunca para. Então, assim, os 10 primeiros anos da minha carreira, hoje eu estou um pouco mais... Talvez se alguém da minha empresa ouvir isso, não vai concordar. Mas eu tenho certeza que não vão concordar. Mas eu estou um pouco mais equilibrado. Mas os 10, 12 primeiros anos da minha carreira, 24/7. Né? Então, eu não parei em nenhum momento. Óbvio que isso me custou alguma coisa, né? Não, mas fala mais sobre isso, porque você trabalhava muito. Muito. Fora de contexto, assim. Então, você era um maníaco. Como eu comentei com ele, né? Eu tinha a sensação que porque eu joguei tênis, eu me formei um pouquinho mais tarde. Eu me formei com 26 anos. Nem sei se isso é um problema mais hoje em dia. Talvez, então, talvez essa virou a idade normal. Você achou que estava atrasado? Eu achava que eu estava atrasado demais, né? Então eu falava assim, eu preciso recuperar meu tempo perdido para eu ser um executivo de sucesso. Então eu saí de trainee para diretor da DHL, uma multinacional, não sei o que, todo mundo sabe a complexidade, em 5 anos. Então as pessoas tendem a me perguntar isso. Cara, o que aconteceu? Né? Como que você... Eu falo assim, cara, você não quer viver esses 5 anos que eu vivi. Tome o tempo normal, né? Faz 10, a coisa 15, 10, 12, 15. Não tem porquê. Né? Você querer fazer em 5, 6 anos isso que eu fiz. Então, tudo tem um preço, né? Então, o meu foi esse. Bom, nesse trecho aqui, falando com o Leandro Gravena, que eu inclusive fiquei fã dele, ele mostra que ele cresceu muito rápido na profissão e eu procuro entender ali por quê. E questiono e exploro o assunto. Porque o que eu sempre vejo é uma regra: quem vai muito bem profissionalmente é porque tem um nível de dedicação muito alto, maior que a média, muito acima da média. E se sujeita a uma série de preços e consequências, que é negligenciar outros aspectos da vida, mas nem que seja por um prazo. Ele conta que essa jornada dele foi dos 26, ele ainda não tem nem 40 anos. Eu nem sei se ele vai gostar que eu fale isso dessa forma, mas ele ficou rico, virou sócio de uma tremenda empresa, tem uma posição super relevante e ele ainda é um garoto, ele tem a vida inteira pela frente. Então eu aprovo e eu admiro o fato de ele ter ido assim 100%, tudo ou nada, e ter conquistado. É só assim, na minha opinião, que as pessoas têm grandes conquistas. Como é que o Michael Phelps virou o nadador que ele virou? Foi nadando um pouquinho, às vezes, quando tinha vontade?
Não, ele mesmo dizia, se os meus competidores treinavam 5 horas por dia, eu treinava 6. Se eles descansavam sábado e domingo, eu não. No Natal, eu treinava igual. No Ano Novo, igual. E foi com isso que ele teve as conquistas que ele teve. E quando a gente olha todo mundo que tem grandes conquistas, é porque elas se esforçam. Às vezes o esforço é diferente, às vezes o esforço está perceptível de outra forma. E o mais importante, eu admiro pessoas que correm atrás dos seus objetivos e dos seus desejos. E às vezes eu escuto, não, mas você está falando isso porque o cara ficou rico, ou porque ele tem um cargo importante. Eu falo, não, pode ser uma professora que faz aquilo com todo o amor do mundo e que teve a fase dela de querer estudar muito, etc. E se você olhar, fala, não, ela não ficou rica, ela não é uma grande executiva, mas para mim ela é um trabalho muito nobre e ela é uma ultra vencedora. Porque o que ela faz muito bem e ela faz com íntegra, ela faz de forma absolutamente intensa e dedicada e ela para mim é tão vencedora quanto o Leandro. Embora, do ponto de vista financeiro, como ela tinha ali outras aspirações e outros desejos, ela não objetivou ter esse retorno financeiro que às vezes um outro profissional de outra área teve. Então, assim, tem uma complexidade em avaliar isso, mas no fundo o que eu quero exaltar é que seja lá o que você quiser fazer, faça com excelência, se dedique para valer, procure ser o melhor, se não um dos melhores, procure ser muito bom naquilo e não seja um medíocre, não seja um cara irrelevante. Você pode ser jardineiro, procure ser um excepcional jardineiro. Você pode ser o cara que gerencia a iluminação aqui do estúdio. Seja um cara que manja muito de iluminação e que, para você exercer bem a iluminação, você estuda, você lê, você procurou aprender inglês porque você quer ler conteúdo de fora e você também desenvolve sua comunicação, porque quando você conversar com os outros parceiros, com o engenheiro de direção de imagem, com o cara de fotografia, ou mesmo com o cliente quando chega que fala, acho que meu rosto está com sombra. Se você é um cara bom de comunicação, isso vai ajudar na sua profissão, porque você vai conseguir explicar melhor para ele que faz parte, que é uma estratégia deixar um lado com sombra ou não. São só exemplos, mas é só para mostrar que todas as profissões podem ser exercidas com excelência. E quando você vira um dos melhores naquilo, você tende a também conseguir estabilidade, uma vida digna e boa remuneração. Eu costumo dizer que eu lembro muito dos meus tios e minhas tias falando para minha mãe, fala para o Pedro ir sentar na mesa das crianças. E mais tarde eu acabei passando 12 anos no Manhattan Connection, eu era o mais novo na época. Né? E os meus interesses, por exemplo, eu amava ler Tintin, que é um quadrinho, né? São quadrinhos que fala sobre o protagonista é um jornalista com uma câmera na mão que viaja o mundo. De certa maneira, eu também sou fotógrafo, eu viajo o mundo, eu também sou jornalista. Então, as coisas que me fascinavam naquela época continuam me fascinando. E se eu era péssimo em futebol, eu ainda sou péssimo em futebol, ainda detesto malho porque faz bem para a saúde, mas voltando à sua pergunta, sim, nasci, fui criado no Rio de Janeiro, mas sempre tive essa sede, esse apetite por conhecer outras realidades, outros universos. E Nova York vivia em mim antes de eu viver em Nova York. Existe um livro que se chama Mastery, eu acho que em português Maestria, do Robert Greene, e não é o único livro que explora isso, Outliers e alguns outros também, mas que ele mostra a importância de você identificar aquilo que realmente você tem gosto, aptidão ou conexão. Vai ser muito mais fácil você prosperar, você dar certo, você se sentir satisfeito, feliz, quando você tem um entendimento claro de quais são os seus valores, suas escolhas, suas preferências. E o Pedro mostra aqui que ele conseguiu isso, e eu acho que isso é o que é interessante dessa fala. A gente aprende muito mais com os fracassos do que com os sucessos, né? Acho que a gente aprende muito mais com esse tipo de crítica do que com aplauso, né? O confete, ele é uma delícia,
mas o que você ganha com ele, né? Bom, e aí, sem dúvida nenhuma, infelizmente, a gente aprende mais errando do que acertando, perdendo do que ganhando, fracassando do que vencendo, sofrendo do que tendo sensações felizes. Por um lado, é ruim dizer isso, porque ainda mais quando você gosta de alguém, né? Você fala, puxa, mas ele vai ter que sofrer para aprender. Infelizmente, algumas coisas sim, porque nem tudo a pessoa vai conseguir absorver e nem tudo você vai conseguir transferir ou passar de uma forma que você consiga evitar que ela entre em contato com esses vários sentimentos ruins. Então, o que o Pedro fala aqui é muito consciente, né? É muito correto, é uma absoluta verdade. E aí, considerando que é assim, não adianta a gente querer também se poupar. A gente tem que se sujeitar, entender que pode acontecer, na verdade que vai acontecer, e a gente tem que estar até pronto para isso. Para, de alguma forma, não fazer daquilo um grande problema. Eu vejo que tem muitas pessoas na vida que, às vezes, abortam, assim, entregam, desistem, porque ela fracassou uma vez, não é para mim. Eu tenho exemplos aqui de pessoas que tiveram decepções amorosas e que aí desistem de ir em busca do amor. Outras que tiveram decepções empreendendo e que falam, não é para mim. E não, é uma questão que antes de dar certo vai dar muito errado. E é normal. Porque, infelizmente, o meu trabalho e a minha posição me coloca numa situação de realmente me indispor. Porque eu sou o cara que falo, você está demitido, ou eu não vou investir em você, mas eu vou investir no seu concorrente, ou eu não quero mais você, infelizmente, nesse projeto. É toda aquela carga. O Bruno me tirou, o Bruno fez. Se a pessoa entendesse com essa frase, não é pessoal, é só uma escolha. Do mesmo jeito que eu muitas vezes sou preterido, sou excluído, não sou selecionado e eu entendo, assim, bora. Faz parte. Bora para próximo. E se você começar a pensar com esse mindset, nossa, o sucesso é garantido. O sucesso vai ser uma consequência, né, desse hábito que você desenvolve. Você falou sobre os hábitos, é extremamente importante. Disciplina. Bom, aqui foi muito mais um desabafo, né? Porque a posição de um empresário, ela é muito solitária. Alguns mais, outros menos. Mas ela é solitária porque, logicamente, por mais que você procure criar conexão com quem trabalha para você, existe ali existe, não vou dizer um conflito, mas uma disputa de interesses. Parte dos interesses, eles podem estar convergindo para o mesmo lado. Mas em algum grau, em alguns momentos, tem um distanciamento. Então, não interpretem as minhas palavras assim, sem filtro. É importante que vocês captem o que eu quero transmitir. Então, como a vida de um empresário, e não só um empresário, às vezes um grande executivo, um líder, ela é solitária, muitas das decisões que ele toma coloca ele em rota de colisão com os interesses de outras pessoas. Porque se ele tem poder de escolha e de decisão, e ele é um empresário, um executivo, ou um político importante, enfim, não importa, ele é o cara que muitas vezes vai fazer escolhas e vai tirar um e colocar outro. Ele muitas vezes é o cara que vai ter que demitir, desaprovar, e isso cria um sentimento de conflito de interesse, porque eu tinha um interesse e você outro, ou seja, você tem o poder e a decisão, então você priorizou os seus interesses e eu fui preterido. De alguma forma isso mexe com um sentimento humano muito complicado, que é rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de não ser compreendido, ninguém gosta de não ser escolhido. Esse é um sentimento fortíssimo, usar isso a favor ou contra. E ali foi um desabafo, porque como eu sou o cara que às vezes veto investimentos, demito pessoas ou promovo outras, eu acabo recebendo uma carga que eu não gostaria. Porque no fundo não é para ser pessoal, né? Se é uma decisão de negócio, é puramente um cruzamento entre o que é melhor para o negócio nesse momento, no meu entendimento, na minha interpretação, versus as alternativas que eu tenho. Eu tenho 100 milhões.
a gente deve investir nesse ou naquele negócio e de que forma. Então, não é que eu quero o mal daquele empreendedor, mas eu, por um acaso, por razões técnicas, eu decidi seguir por outro caminho. Então, foi mais um desabafo mesmo. Acredito que o mental sempre é muito maior do que qualquer coisa. No tênis, os 100 melhores tenistas para frente, o que muda não é a bola. Todo mundo tem a mesma técnica. O que muda é a mente. Você contra você, né? É muito doido. É um jogo de quem erra menos. Sim. Moto velocidade, muito parecido. Você tem que estar com um físico impecável, mas pressupõe que todo mundo vai estar com um físico impecável. Exato. E aí o que vai ser de diferente em você, né? Ainda você está preparado para qualquer cenário. Sim. Então, ainda quando eu era muito novinho e jogando aqui, tênis na universidade aqui, o cara que era o preparador, não físico, técnico e tático. Ah, sim. Ele veio me perguntar, tudo bem, Bruno, e você tá achando que você consegue ganhar desse cara? E justamente por você tá achando, ou seja, você tá confiante. E se você levar um 6-4 no primeiro set, como é que você vai reagir? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? A gente basicamente desenhava todos os cenários possíveis que poderiam acontecer, e já as reações que eu deveria ter. Bom, aí nesse momento aqui com a Kay Alves, a gente fala sobre... A Kay Alves é atleta, né? E aí a gente explora essa coisa de que, no fim da história, o que manda é a mente. E não é o que manda é a mente pela mente. A gente, no fundo, está falando aqui de emoções, né? Porque eu posso ter estudado economia e ele também. E a gente vai para o mercado de trabalho juntos. A gente tem o mesmo conhecimento, as mesmas capacidades. E um prospera mais e outro prospera menos. Por quê? Porque eu sei ser preterido, como eu falei anteriormente, e lidar com esse sentimento de uma forma melhor. Eu sei ser questionado, ser desafiado, ser combatido. Eu sei ser mais persuasivo. Então, no fundo, são essas habilidades emocionais que vão viabilizar eu conseguir suportar e navegar por todas as dificuldades que a vida traz. E é exatamente igual em outros aspectos, para não ficar só nessa questão profissional. E no final dessa minha fala, não sei se vocês repararam, eu exploro uma coisa que eu defendo muito e que eu já estudei muito e que quando eu estou mentorando alguém eu explico isso com muita profundidade, que é você estar pronto. O que é estar pronto? Em geral, as pessoas vão para alguma coisa, elas vão empreender, ou elas vão sair para ir no parque de diversões com a família, ou elas vão fazer uma viagem esperando o seguinte, as coisas vão funcionar. E você cria uma expectativa. Mas e se o voo atrasar? E se você perder o voo? E se no avião você tiver uma pessoa que fica chutando sua cadeira? Você vai estragar a viagem, o momento por causa daquilo? E se você empreender e as coisas forem mal? Você vai ter colocado todas as fichas lá? O que vai ser da sua vida? Então, eu vou falar de um jeito muito marcante, que quando eu estou mentorando alguém eu falo e as pessoas odeiam ouvir isso. Especialmente o brasileiro, que é muito passional. Eu falo o seguinte, você está pronto para os seus pais morrerem? Você já pensou sobre isso? Eu vejo que a pessoa fica até incomodada. Ela fica, além de incomodada, ela rejeita a minha pergunta. Eu falo, Bruno, que desagradável. Eu falo, mas a única certeza, de forma natural, pressuponho, que os seus pais vão morrer antes de você. E você não pensar e não se preparar para isso... no meu entendimento, para as pessoas que querem ter sucesso em vários âmbitos da vida, é muito importante. Porque quando você não está preparado, quando você é surpreendido, você não sabe como agir. Se for cair um avião aqui, estilo 9/11, se um avião for acertar um prédio aqui e eu não tiver avisado, ele bater, vai dar um estrondo, eu vou pular da cadeira, vou achar que vai cair esse prédio. Se alguém me avisar, Bruno, é normal, pode acontecer de um avião bater. É até possível que isso aconteça essa semana. Então, se você estiver gravando, não assuste, não vai ser no seu prédio, vai ser em outro. Na hora que o avião bater, lógico que o barulho vai me incomodar, vai ser enorme. Mas eu vou falar, opa, eu já sei. Eu já sei o que isso poderia acontecer, eu já esperava esse impacto, eu já sei que não é nesse prédio. Eu estou dando exemplos aqui esdrúxulos e meio malucos para provocar a reflexão.
E aí eu vou expor a minha vida. Eu fui criado pelos meus avós e, logicamente, né, a diferença de idade é muito grande e eles se preocupavam muito que eles poderiam morrer cedo antes que eu estivesse criado, ou seja, mais maduro, independente, etc. Então, desde muito novo, eles literalmente me treinaram e diziam, olha, se a gente morrer, se primeiro morrer um e depois morrer o outro, é normal que você sinta isso, mas eu acho que você deve refletir dessa forma, agir dessa maneira. Encurtando a história, quando esse momento chegou, e que bom que chegou muito tarde, ou seja, já tinha mais de 30 anos, foi algo que já estava, assim, já sei como agir, eu já sei o que eu vou... Eu não estou dizendo que eu não fiquei triste, eu não estou dizendo que eu não chorei, eu não estou dizendo que não é ruim para quem fica, mas eu já tinha uma interpretação muito mais consciente daquilo que é algo que é inevitável, que iria acontecer. Do mesmo jeito que eu posso investir num negócio e é possível que não vá bem. E do mesmo jeito que até hoje eu ainda faço algumas apostas que dão errado. Apostas em pessoas, em negócios, em programas sociais. Saí para pedalar achando que ia ser o máximo e não foi. É possível. Então você se questionar e se preparar para o que você vai sentir, como você vai lidar com as sensações, é o que viabiliza você ter sucesso em uma série de empreitadas na vida. E o que mais te chamou a atenção? O aspecto que é seguro, que não é violento, que é organizado, cara, que é limpo? O que mais chamou... Onde eu moro em Houston, posso falar, né? Que é onde eu tô. É tudo muito limpo, isso aí não tem nem o que falar. Mas o que mais me chamou a atenção, o tanto que o americano trabalha. Tipo assim, é de segunda a segunda tudo aberto. De domingo tudo aberto. E assim, eu tô acostumada no Brasil que final de semana tudo fecha, tá horário, ninguém mais trabalha, né? Barzinho já, todo mundo vai descansar. Aqui não, aqui todo mundo trabalha. Domingo tá aberto a mesma loja. Tudo. Gente, eu fiquei impressionada. Falei, cara, que a galera realmente trabalha, ganha seu dinheiro e vive bem demais, assim. Outra coisa que eu fiquei muito impressionada, todo mundo tem carro, não tem moto, não existe moto lá. Eu nunca vi uma moto em Houston, é muito esquisito. E eu acho que esse negócio da segurança também, né? Não tem nem do que falar, assim, total. Eu acho que tem perigo em tudo quanto é lugar, mas é bem diferente. A Kay Alves está morando em Houston, porque ela veio jogar vôlei aqui nos Estados Unidos e ela notou que algumas das coisas mais gritantes, né, da diferença entre Brasil e Estados Unidos. Primeiramente é o seguinte, não existe lugar perfeito. Os Estados Unidos não são perfeitos, como o Brasil também não, como a Suíça também não. Então não adianta eu achar que se eu mudar para a Suíça ou para a Dinamarca vai ser perfeito. Não existe lugar perfeito. Mas a verdade é que alguns países, ou a maior parte dos países desenvolvidos, entregam algumas coisas que, na minha opinião, são essenciais para alguém viver bem. A primeira delas, e isso se aplica à Suíça, à Dinamarca, aos Estados Unidos, a Houston ou Nova York, e infelizmente não se aplica à imensa maior parte do Brasil, é segurança. Como é que você pode ter uma vida com qualidade se você não pode fazer coisas básicas, se você não pode andar na rua e você tem que se preocupar que você tem que tirar o relógio ou não pode estar com o seu tablet na mão ou o celular? É muito incômodo. Você não pode pedalar a qualquer hora porque você vai ser atropelado ou você vai ser roubado. Você vive numa bolha. Você sai do seu apartamento, entra no carro, vai do carro para o escritório, entra na garagem, sobe. Porque andar na rua mesmo livremente é sempre um estresse, uma neurose. Parar no semáforo, se o seu carro não é blindado, é uma preocupação constante. Viver sem segurança é um exemplo. Viver num lugar que a instabilidade econômica é frequente é desconfortável. Viver num lugar que não é próspero é um fator negativo. Então, a Kay, ela mostra isso, que ela ficou surpresa que tudo está aberto, que as pessoas trabalham muito, mas que elas também... Se vocês assistirem o episódio na íntegra, ela fala, mas as pessoas também vivem bem, né? Aproveitam. Ela já rapidamente identificou as principais diferenças entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, ou você dá muito certo, ou você vai passar perrengue. Porque aqui, vamos comparar aqui com os Estados Unidos. Se eu tivesse 18 anos e eu falasse, não vou fazer faculdade e vou ter um trabalho qualquer, vou ser encanador, eu vou ter uma vida digna. Se eu for esforçar, pelo menos trabalhar duro, eu vou morar numa casa normal, eu vou conseguir tirar
eventualmente algumas férias por ano, uma férias por ano, vou ter um carrinho comum, mas novo no meu leasing lá de $300, $400, sei lá, um Civic novo. No Brasil, isso já... Se eu for encanador no Brasil, eu vou ser um miserável. Bom, esse corte foi um dos cortes que gerou mais polêmica nas minhas redes sociais nesses últimos 2 anos, onde eu falo com essas palavras, que se você for um encanador no Brasil, você vai ter uma vida miserável ganhando R$6.000. E muita gente ficou ofendida. E veja, a ideia não é ofender. Primeiramente, a palavra miserável no Brasil, em português, tem um peso grande. E eu não estou querendo me isentar da responsabilidade, não é isso. Mas a palavra miserável em inglês tem só um sentido de que é ruim. Então quando a gente fala, nossa, o tempo, o clima, tá miserável, tá ruim hoje, tá chovendo, tá nublado, tá frio. Então não querendo minimizar. Mas ainda assim, se a pessoa não se conecta com o que eu falei, é porque de fato as coisas que eu prezo e valorizo não se alinham a ela. E não tem nada de errado a pessoa nesse momento não ganhar nem os 6.000, ganhar 2. Mas desde que ela fale, não é aqui que eu quero ficar, não é aqui que eu quero ficar, eu quero algo melhor, existe um alinhamento de ideias entre o que eu prego e o que eu falo e você que está assistindo. E várias pessoas se ofenderam, porque elas falam, não, por que R$6.000, uma vida miserável? Simples, porque no Brasil o sistema de saúde, se você depender do serviço público, é um horror. Como é que você banca um plano de saúde decente? Como é que você vive num lugar bom? Como é que você tem acesso às coisas básicas de qualidade ganhando 6.000? É muito difícil. Você não vai ter. Eu não estou dizendo que a sua vida não pode ser feliz, eu não estou dizendo que você não vai viver com amor, com uma família bacana. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, para quem quer mais, é uma vida cheia de limitações. E eu não estou falando em querer ser rico, mas é bem difícil viver com 6.000. Então eu exploro aqui o assunto de que nos Estados Unidos você consegue ter um trabalho como ser um encanador e ter uma vida muito melhor, muito mais digna, porque a remuneração de um encanador ou de outras profissões semelhantes versus ao custo de vida, a remuneração é muito mais alta. E quando eu falo custo de vida, ter acesso à saúde, viajar, ter um bom carro, uma boa casa. Um encanador no Brasil, a não ser que seja... Eu estou falando na média, tá? Porque tem gente que vai escrever, não, mas eu sou encanador e ganho 12. Eu não sei a remuneração de encanador. E abstrai, a questão não é o encanador, entende? É você ganhar pouco por um trabalho que é mal remunerado. Essa é a mensagem. Você pode ser um encanador... De repente, eu estou por fora de mercado e encanador no Brasil já está ganhando 20.000. Ou seja, não é um encanador, é a mensagem. Você é mal remunerado no Brasil versus ao seu trabalho, o seu esforço e o custo de vida. Quais são as profissões mais desejadas aqui? Então você falou área de saúde. A área de saúde é exatamente isso, que é medicina, em primeiro lugar, essa é o carro-chefe hoje, né? Seguido vem enfermagem, fisioterapia, aí você tem odontologia veterinária. Aí a gente completa a área de saúde. Aí você tem outras profissões que são as engenharias. As engenharias também estão tendo um índice de receptividade muito grande e a área da tecnologia de informação. Então, os profissionais de TI, eles são muito bem aceitos. Nesse trecho com a Sandra Arcanjo, que é uma pessoa que revalida diplomas de algumas áreas aqui nos Estados Unidos, ela fala o que para nós que estamos aqui é uma coisa explícita. O sistema de saúde americano está colapsado em termos de falta de mão de obra. O sistema de saúde americano é excepcional, é ótimo. Mas faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam fisioterapeutas, faltam nutricionistas, falta todo tipo de profissional. E por quê? Porque o país vem crescendo e eles, não vou dizer que por um erro, mas os Estados Unidos tinham uma quantidade relativamente limitada de universidades que formavam médicos. Então o país teve uma expansão maior do que o número de profissionais. Então isso abre uma tremenda oportunidade para que profissionais da área de saúde, mas não só eles, engenheiros, arquitetos e várias outras profissões que você não deve nem imaginar. Os Estados Unidos estão com falta de soldador que faz solda.
abre uma oportunidade para que um número enorme de profissões seja de interesse nacional. O que significa isso? Que você pode aplicar para um visto específico e, por ser interesse do governo ter profissionais daquela área, ele te dá o green card e aprova o seu processo de uma forma mais facilitada. Não à toa eu estou investindo numa empresa, que quem quiser visitar, chama Imigre América, imigreamerica.com, ou está no Instagram, onde a gente basicamente linka esses interessados em imigrar a prestadores de serviço que têm essas soluções. Por que isso? Porque a grande dificuldade do brasileiro que quer imigrar é ele saber onde encontrar os melhores profissionais e como percorrer esse caminho. E, logicamente, para se aproveitar disso, surgiram agências de imigração e vários outros prestadores de serviço que exploram a ingenuidade e a falta de conhecimento desses interessados em imigrar. Então, pegam alguém que não tem perfil nenhum adequado para aquele visto e falam, não, você vai ser aprovado, $20 mil o processo. A pessoa paga, o cara não é aprovado. Eles falam que reaplicam, que devolvem o dinheiro, mas o foco desse vídeo aqui não é explicar como é que é feita a pegadinha. Mas acaba que eles se lascam, perdem a grana e não chegam a lugar nenhum, porque eles foram mal assessorados. Eu tive uma reunião ontem com um grande advogado brasileiro que estudou direito nos Estados Unidos, então ele é advogado aqui. Ele explicando, hoje, Bruno, 80% dos meus clientes são pessoas que estão gastando pela segunda vez, que foram enganados por um profissional não qualificado. Então foi esse o seu tema aqui desse momento. Eu não faço amizade com quem não tem nada para dar para mim. Não faço. Pode ser um sorriso, mas tem uma troca. Eu sou muito parecido nesse sentido. Eu sei. E às vezes eu verbalizo isso mal, as pessoas até se ofendem. Não, porque eu falo assim, a relação tem que ter um interesse. Tem que ter um interesse. Mas as pessoas levam essa palavra como se fosse algo ruim. Não é. O interesse pode ser isso, um sorriso. O cara me diverte, o cara tem uma energia boa. Porque a gente gosta das coisas que são interessantes. Então, se você é uma pessoa interessante, eu tenho interesse em você. Logo, a troca sobre interesse é a mesma coisa. Só eu sou interessante e você não é. Eu tenho 10 amigos e ninguém é interessante. Você não tem interesse em nada naquilo. Não, eu vou lá, blasezão. Ao longo da vida, você vai falar assim, mano, cadê? Que eu e meus amigos, a gente falou, mano, não, velho, você tá ainda na esquina da quebrada ali. Legal bater papo, jogar dominó. Legal falar das minazinhas. Legal falar de futebol o dia inteiro. Mas e aí, mano? Aí você tem 2 filhos, trabalha ali, é íntegro o seu trabalho. Não tô dizendo que isso tá errado. É inclusive honesto você falar, mas eu não tenho a ambição que você tem de querer fazer negócio nos Estados Unidos. Pra mim, aqui no Campo Belo já tá bom demais. Tá bom, não tô dizendo que tá errado você ter negócio no Campo Belo. Mas o que eu quero que você entenda, e que essa mensagem que eu processo existe tanta gente boa, e o brasileiro é muito bom no que faz, quando ele decide entender que quando você tem interesse pelas coisas e pelas pessoas, você passa a ser interessante. Quando você passa a ser interessante, você passa a ter valor. E quando você tem valor, você prospera na vida. O Herbert Mota é um grande amigo, um parceiro. Para quem não conhece ele, ele foi o agente do Anderson Silva, lutador do UFC. Mas o foco aqui é que a gente, no nosso papo, no nosso podcast, a gente caiu para essa linha de discutir sobre o relacionamento humano. E eu soltei que é normal e é saudável, e é para ser assim, que a relação entre as pessoas precise existir interesse. E o brasileiro, em português, tem a tendência de achar que interesse é algo ruim, porque eu me interesso, mas eu também não tenho nada para dar. Eu me interesso porque, no fundo, eu só quero tirar. Não, interesse é a pessoa tem algo para te oferecer que é bom. Ela tem uma energia boa, ela te dá atenção, ela te ouve, ela é carinhosa, ela faz você se divertir, ela é engraçada, ela te transfere conhecimento, tem um interesse. Então, quando a gente passa a encarar a palavra interesse de uma maneira diferente, e a gente começa a pautar que as nossas relações necessariamente precisam ter interesse, e você precisa ser interessante para o outro também, porque uma relação que você só recebe e não tem nada para dar é uma relação que não deve durar e que também não faz sentido. Porque as relações também, tem outra coisa que eu não menciono aqui, elas são pautadas por troca. Então, e pode ser todo tipo de relação, profissional, no trabalho, um fornecedor, um sócio, um amigo, a esposa, a namorada. As relações são pautadas e devem ser pautadas por interesse e por troca.
E é assim que elas ficam sólidas e ricas e importantes. E a fundo, entender até esse conceito que você apresentou, né, do sonho americano, porque é um conceito que a gente tende a achar que é um monolito. Defina o sonho americano, é isso. O sonho americano é um para você, um para mim e um para cada brasileiro com quem eu conversei ao longo desses anos. Nesse primeiro ano eu estava fixa aqui em Nova York, fiz muitas viagens para Flórida, para Toronto, ia para Boston toda hora, fui até para Londres cobrir histórias de brasileiros nessas regiões, mas a gente sentia falta de ir a lugares onde a população é grande. Por exemplo, Marietta, na Geórgia, a gente não chegava lá, ia de vez em quando, fomos uma vez ao longo de, 5 anos. Então, logo depois desse primeiro ano, eu fiz uma sugestão para a Globo de que a gente passasse um ano na estrada, rodando mesmo os Estados Unidos e tentando mapear esses brasileiros. Então, a gente passou por mais de 30 estados, e aí foi quando eu realmente acho que cheguei mais perto de entender quem são os brasileiros aqui, né? Porque, mais uma vez, também não existe um conceito único, né? O brasileiro que vem. São muitas comunidades diferentes e muitas histórias diferentes. Nesse trecho com a Mila Burns, que é jornalista e que conhecida no Brasil, mas ainda mais conhecida aqui nos Estados Unidos, porque ela teve uma exposição muito grande na Globo Internacional, para quem assina e assiste aqui. A gente debateu sobre isso, né? Sobre o sonho americano. O que é o sonho americano? É o sonho de uma vida melhor. É uma vida e um lugar que te oferece coisas que, infelizmente, nós não temos no Brasil, que foi o que eu explorei anteriormente aqui quando eu estava falando do papo com a Kay Alves. E para encerrar, a gente selecionou uma das perguntas mais interessantes. Na verdade, esses cortes já foram provocados pela audiência, pelos seguidores, mas uma pergunta que a gente recebeu, em especial, eu achei a mais interessante, que ele questiona o seguinte: Bruno, qual foi o episódio, o conteúdo, a interação que mais te marcou? Bom, todas foram muito importantes, muito válidas, mas eu destacaria um papo que no fundo eu gravei pelo Instagram, porque foi uma live, mas está no YouTube, que a gente fala sobre felicidade. Eu e 3 pessoas ultra especiais. Então eu vou deixar aqui essa recomendação, não sei se do lado direito ou esquerdo vai aparecer, mas vai estar também na descrição do vídeo. Eu vou deixar a recomendação para vocês assistirem esse episódio sobre felicidade. Já que a gente falou aqui tanto sobre... No fundo, qual foi a moral da história? A gente falou sobre dinheiro e outras coisas, sucesso, prosperidade, mas no fundo porque a gente está procurando o quê? Uma vida melhor, bem-estar. Então, para não parecer que o propósito fim é grana, porque o propósito fim, no fundo, é bem-estar. O dinheiro é só um veículo para isso. Eu acho muito legal vocês assistirem esse episódio. Não deixem de seguir o canal, deixar seu like. Espero que vocês tenham gostado. Queria deixar aqui meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência e por nós termos juntos chegado a esse 100º episódio e que venham agora os próximos 100. Até a semana que vem e nos reencontramos. Obrigado.